tudo bom com vocês? Vocês já ouviram falar de Santa Marta? Santa Marta é uma cidade que fica no norte da Colômbia. Ele é banhado pelo Mar do Caribe. Além do clima, obviamente, tropical, ele é um destino muito querido dos turistas. Mas será que é possível ser nômade digital em Santa Marta? Então, no vídeo de hoje eu quero contar tudinho para vocês como que foi a minha experiência de morar como nômade digital em Santa Marta. Vem cá comigo conhecer um pouquinho mais da história? Para quem não me conhece, eu sou Fabi com Wi-Fi e desde 2022 eu sou nômade digital. Eu sou gaúcha e comecei minha temporada de nomadismo pelo Brasil e agora estou na minha temporada internacional. Então, se você é um nômade digital assim como eu, se você tem curiosidade ou se você deseja ser um nômade digital, acompanhe todos os vídeos desse canal, porque eu vou trazer muita informação bacana para você. Então, bora lá pro assunto do vídeo de hoje. Então, para começar, eu quero contextualizar como é que eu fui parar em Santa Marta. Bom, para quem não sabe, eu tô morando na Colômbia já faz mais de 2 meses. E quando eu estava em Bogotá, Bogotá estava frio, estava chovendo todos os dias. Bogotá é uma cidade grande como São Paulo e eu sou de Porto Alegre, que também é uma cidade grande. E eu não queria esse clima de cidade grande, eu queria algo que fosse diferente disso. Uma amiga mencionou Santa Marta para mim e Santa Marta nem estava no meu destino de cidades que eu gostaria de conhecer da Colômbia. Como eu estava lá em Bogotá, eu olhei Santa Marta, calor, mar, não pensei 2 vezes. Comprei minha passagem e fui para Santa Marta. Bueno, depois disso, depois de decidir, né, para onde que a gente vai, a gente tem que decidir aonde que a gente vai ficar na cidade. Santa Marta, as pessoas falavam que é um pouco inseguro, mas para todos os destinos assim que eu estou indo aqui da Colômbia, falam isso. Ah, cuidado com a segurança, cuidado com a segurança. Então, quando eu vou buscar o bairro que eu vou ficar, eu acabo sempre optando, entre aspas, num bairro que aparenta ser seguro, certo? Mais seguro que os demais. Então, levando isso em consideração e levando em consideração a questão do custo, né? Eu acabei optando por ficar no centro de Santa Marta, porque se dizia que tudo que acontecia na cidade era no centro histórico de Santa Marta. Então, se eu quisesse sair, se eu quisesse fazer qualquer coisa, teoricamente era no centro histórico que eu ia encontrar. Então, se eu fosse pesar a questão, é um pouco mais seguro, fica mais próximo das coisas da cidade que você quer fazer, porque como é que eu vou me mover? É por táxi, então táxi tem um custo. Então, pensando em tudo isso, eu acabei optando por ficar no centro histórico de Santa Marta. Então, aproveitando o gancho, quero falar aonde ficar em Santa Marta. Bueno, se eu fosse optar hoje, se eu tivesse a oportunidade de voltar em Santa Marta hoje, eu não ficaria no centro histórico. Se você é uma pessoa da noite, se você é uma pessoa que gosta de movimento, que gosta de gente, que gosta desse clima, eu recomendaria ficar no centro histórico mesmo. Mas se você quer um pouquinho mais de tranquilidade, tem um outro bairro que é seguro, é um bairro que eu fui conhecer, eu fui assistir o pôr do sol, eu jantei lá, então achei assim o clima do bairro super gostoso. Se chama El Rodadero. Então, além do centro histórico, você também pode ficar no bairro El Rodadero, certo?
Isso é a primeira, acho que a primeira dica que eu quero dar aqui no vídeo de hoje, é onde ficar. Segunda dica, questão de segurança. Então, voltando ao assunto da segurança. Acho isso até um pouco peculiar, certo? Porque todos os lugares que eu vou na Colômbia, as pessoas falam questão de segurança. Ah, porque esse bairro é seguro, esse bairro não é seguro, tem que ter muito cuidado, Colômbia tem que ter cuidado. Então, isso realmente faz a gente ficar um pouco com medo, né? Então, quando eu cheguei lá em Santa Marta, eu fiquei com bastante medo, assim, bastante medo. Então, inclusive eu ouvi dizer que tinha um toque de recolher, entre aspas, assim, que depois das 10 horas da noite a gente não deveria estar na rua. E é tão engraçado porque quando eu cheguei lá e depois quando eu saí de lá, eu tinha uma percepção totalmente diferente da cidade. Então, obviamente que a gente tem que ter o cuidado sempre, só que no centro de Santa Marta eu via policial para tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado. Então, como eu tive a oportunidade de ficar mais tempo lá, para quem acho que eu não cheguei a comentar, mas eu ia ficar 2 semanas em Santa Marta e eu acabei ficando 1 mês, certo? Então esse 1 mês que eu fiquei lá, obviamente que tem algumas ruas que são mais seguras e outras menos seguras. E outra coisa que eu senti bastante da cidade é que tem muitas pessoas pedindo e pessoas vendendo coisas, certo? Então não estranhe em Santa Marta se realmente você vê muita gente fazendo isso, que é bem comum. E atenção para as mulheres, algo que eu senti muito, muito, muito lá é a questão dos homens mexerem com as mulheres. Então, você tá caminhando na rua e tem homem mexendo com você. Isso também eu senti muito, algo que no Brasil eu não sinto. Então, eu ficava até um pouco assim, receosa, mas conversando com outras pessoas é comum. Não quer dizer que eu acho isso certo, né? Mas é comum, infelizmente. Então, eu não gosto disso, né? Mas é interessante falar, né? Porque realmente as mulheres elas sofrem um certo assédio nas ruas de Santa Marta. Mas, voltando aqui, então, a questão dos bairros, então eu indicaria o centro histórico para ficar quem realmente gosta de movimento, tem acessos aos restaurantes, né? Uma gama enorme de restaurantes, então tem comida italiana, tem comida grega, tem comida árabe, tem comida vegetariana, tem para todos os gostos. Então você sente assim a vibração do centro histórico à noite, ele é diferente. Então isso é muito interessante, é muito legal, é muito colorido, é música, é canto. Então é bem movido mesmo. Tem algumas discotecas para sair também, então fica no centro histórico. Então quem gosta dessa vibe, fique lá. Agora, quem quer um pouquinho mais de tranquilidade, eu recomendaria o Rodadeiro. E agora eu quero falar um pouquinho de dicas específicas para nômades. A minha rotina, eu tenho meu horário de trabalho durante a semana, ele é um pouco mais fixo. Eu sei que tem alguns nômades que têm um pouco mais de flexibilidade com relação a isso, mas se você tem assim a rotina como a minha, que é um pouco mais fixa,
Eu sempre opto por deixar certos lugares, certas programações para fazer no final de semana, que é realmente eu vou estar um pouco mais tranquila, ou se por acaso eu precisar trabalhar, eu posso fazer essa mescla de realmente levar meu notebook para certos lugares que eu sei que vai ter acesso à internet. Para mim, a questão da internet sempre é primordial. Então, para qualquer lugar que eu vá, eu sempre dou uma olhada com questão da internet. Então, eu quero trazer aqui algumas dicas de lugares que você pode ir em Santa Marta, tranquilo, que vai ter acesso à internet, ou vai ter um acesso limitado, então, dependendo como é que vai ser aí a sua ideia de planos, beleza? Então, se você tem um tempinho durante o dia, quer dar uma escapadinha, quer levar o seu notebook, tem algumas cafeterias, tanto no centro histórico, que você pode ir lá trabalhar tranquilamente. Eu vou deixar aqui nos comentários duas cafeterias que eu tive a oportunidade de ir trabalhar e que realmente foi bem tranquilo, certo? Mas se você quer sair um pouquinho desse clima aí de cafeteria, quer realmente aproveitar a praia, também tem lugar. Então, tem uma praia que se chama Praia Tortuga. É uma praia lindíssima, ela é próxima do centro histórico, então é média aí de 20 minutinhos de táxi. Aí você chega nessa praia, é uma praia mais reservada, então você vai conseguir entrar nela através ou se você está hospedado em algum condomínio de lá, ou você pode ir até Playa Ritmo, que é além de um hostel e também é um restaurante. Então é muito legal, bacana, porque ele fica na beira da praia. Ele tem toda a estrutura realmente para receber a galera que quer ficar o dia inteiro trabalhando lá, ou que realmente também quer passar a noite lá e depois passar um período trabalhando, enfim. Então é muito legal porque você tem esse clima que você tá pertinho da praia, mas aí você, com tranquilidade, você pode deixar as suas coisas lá e dar uma volta na praia, dar uma caminhada na praia. Então esse é um lugar assim super bacana que eu recomendo. Então fica na Praia Tortuga, além da praia ser lindíssima, você vai conseguir trabalhar, ou se de repente você conseguir uma folguinha, você pode passar lá também à tarde, super de boas, passar o dia lá. Então eu super recomendo, né? E um outro lugar também que também, se você precisar levar o seu notebook, você consegue trabalhar, se chama Praia Taganga. Também fica próximo do Centro Histórico de Santa Marta, coloca aí 20 minutinhos, você pode ir de táxi, pode ir com transporte público também, que é super tranquilo. Eu, inclusive, quando eu fui com transporte público, eu fui carregando meu notebook, paguei aí, vamos lá, 2.000 pesos colombianos para ir, e foi super tranquilo. Então tem mais de um restaurante onde tem uma estrutura, tem internet aí para você trabalhar. Eu confesso que a internet ela não foi tão rápida, mas assim, para as coisas que eu precisava fazer, foi tranquilo. Mas de repente, se você precisa de uma internet um pouquinho mais assim, robusta, aí eu já não aconselharia a trabalhar. Então você tem que ir já num período que você tiver de folga, certo? E em Taganga, você pode ir até a Praia Grande, que você pega um barco em Taganga mesmo, paga 15 mil pesos e vai para a Praia Grande, que também é uma praia bem bonita de se conhecer. Você pode ir de barco ou pode fazer uma trilha, tem uma trilha que chega até ela também. Só que aí, pessoal, aí não tem internet. O 4G nem funciona. Então, então nem adianta. Se você realmente precisa trabalhar, já planeja aí para você ir na Praia Grande um outro dia, certo? Mas tirando Praia Grande, as outras duas praias que eu mencionei, que é a Praia Tortuga e a Praia Taganga, você pode ir trabalhar, curtir a praia, curtir essa vibe tranquilamente, certo, pessoal?
Mas agora, se você tem um final de semana, poxa, tô no final de semana, tô aqui, o que que eu posso fazer em Santa Marta, né? Durante a semana você pode curtir o centro de Santa Marta, pode sair em restaurante, curtir essa vibe mesmo, ou ficar mais de boa se você tá em outro bairro, ficar mais tranquilinho. Mas durante o final de semana, se você quer realmente esquecer um pouco do trabalho, realmente descansar, eu aconselharia ir até a Minca. Minca, ele é muito conhecido pelos turistas, então muita gente vai até Santa Marta, nem fica lá no centro de Santa Marta, nem conhece lá, vai direto para Minca, porque Minca, ele tem essa parte da natureza, tem uma preservação da natureza, tem esse clima realmente bem presente. Então você pode fazer muitas trilhas em Minca, tem um pôr do sol lindíssimo, então se você é um clima realmente mais tranquilo. O bacana de Minca, ele tem, por exemplo, Minca tem espécies de pássaros que só existem lá. Então tem gente que vai para lá só para fazer observação de pássaros. Isso é muito interessante. Então realmente é um clima todo natureza, certo? Mas quando eu fui para lá, eu já fui um final de semana que eu não precisaria trabalhar. E realmente para mim foi melhor essa escolha, porque o 4G não pega em todos os lugares de Minca. E onde eu fiquei, o Wi-Fi não era tão bom, mas eu já tive relatos de pessoas que passaram um dia lá e tiveram que trabalhar e conseguiram trabalhar, então é meio que na sorte. Mas eu não gosto de contar somente com a sorte, né? Eu prefiro ter alguma coisa um pouco mais de certeza, porque afinal eu como nômade, eu tenho a minha responsabilidade que eu tenho, que realmente eu tenho as minhas entregas, e acredito que você também tem as suas entregas, né? Então eu aconselho a ir a Minca num final de semana, num dia que você não precise trabalhar. Para chegar a Minca, você pode ir com um transporte público que sai do mercado municipal de Santa Marta. Então tem um transporte que ele vai e ele retorna o dia todo, ele sai de meia e meia hora do mercado. Não é caro, acho que, se eu não me engano é 9 mil pesos colombianos, alguma coisa assim. E aí você pode ir para lá, mas para retornar, se você quer ir e voltar no mesmo dia, a volta você pode retornar até umas 5 horas da tarde, que é o horário que o último transporte retorna para o centro de Santa Marta. Então fique ligado nisso, que se você quer ir e voltar no mesmo dia, pelo transporte público você tem que se ligar nos horários, certo? Mas tem pessoas que passam só o dia lá, mas tem pessoas que realmente passam a noite, ficam um período a mais lá. E eu aconselho realmente a passar uma noite lá, porque o clima de Minca, você conseguir apreciar o pôr do sol de lá, conhecer os lugares com um pouco mais de calma, é muito bacana, porque lá você, além das paisagens, além das cachoeiras que você pode visitar, tem as fazendas de café, fazenda de cacau, então esse clima é muito gostoso. Então eu aconselharia realmente a ficar um pouquinho mais, ao menos, pelo menos uma noite lá, passar o dia, passar uma noite e aí o outro dia passar mais um período e aí você já pode voltar, certo? E uma outra dica que eu quero dar, um outro final de semana que você tiver, que queira descansar, mas que talvez você precise trabalhar, então talvez você precise de um acesso ali à internet, eu aconselharia a ir ao Parque Tayrona. Tayrona também é um destino super conhecido de turistas, né? Então quem vai em Santa Marta com certeza vai no Parque Tayrona. Então Tayrona tem diversas praias.
cada uma diferente da outra. Então, como é muito conhecido, então tem muitas opções de hostels, de hotéis, de eco-hotéis. Tem a galera que vai e dorme em barraca, então tem opções para todas as experiências, para todos os bolsos, para todas as necessidades. Então, se você realmente talvez precise trabalhar, então você vai encontrar um hotel, um eco-hotel que tem um acesso a uma internet legal para você trabalhar. Agora, se você quer ter uma outra experiência de dormir numa barraca, de uma experiência mais econômica, talvez, né? Que você não precisa trabalhar, então existe também essa possibilidade. Você pode dormir dentro do parque, você pode dormir fora do parque, então tem opções para tudo. E realmente, se você estiver em Santa Marta, você tem que ir no Tayrona, você tem que conhecer, você tem que ter essa experiência. Então, tem uma praia que é super conhecida, que se chama Cabo San Juan. Para você chegar até Cabo San Juan, é uma caminhada de mais de 2 horas. Então, prepare também o seu físico aí, porque você vai fazer uma caminhada bem longa, mas vale muito a pena, porque é pela experiência, é uma natureza única, é uma experiência única, e você tem que fazer, você tem que conhecer realmente. Então, é um outro passeio, é um outro lugar que é em Santa Marta e você pode apreciar muito. Porque além de Cabo San Juan, tem outras praias, tem Palomino que você pode ir, tem Praia Cristal, tem, enfim, tem rio, mar. Então são vários lugares que você pode explorar em Santa Marta e são próximos do centro histórico de Santa Marta. Então, realmente, o Centro Histórico de Santa Marta, ele tá localizado num lugar estratégico, porque dali você pode pegar um ônibus que vai até o Parque Tayrona, você pega um ônibus que vai até Minca, ou talvez que você pega um ônibus que vai até o lugar onde sai o barco, que vai para outras praias. Então eu acabei optando por ficar mais tempo em Santa Marta, porque eu descobri realmente isso, porque tem muitas coisas legais para fazer lá e são próximos. Eu confesso que eu não achei caro e esses passeios, ao ficar em Santa Marta, o mercado, as coisas de mercado, eu achei até mais barato. Então acabou que o meu custo em Santa Marta ele acabou ficando menor, então tudo isso fez com que eu ficasse mais tempo lá, pelos lugares que eu poderia visitar, pelo clima, embora seja muito quente, mas é um clima que você, no final do dia você pode sair e dar uma caminhada na beira da praia, porque tem uma estrutura de um malecão, né, que se chama malecão, mas tem uma estrutura ali na beira da praia para você caminhar, para você curtir essa vibe, esse clima caribenho, é muito gostoso e as pessoas são muito mais receptivas. Então eu consegui fazer amizades em Santa Marta, então tudo isso ajuda, né, ajudou, na verdade, que eu ficasse mais tempo lá, que eu curtisse mais tempo Santa Marta. E eu só saí de Santa Marta, para falar bem a verdade, é porque eu fiquei pensando assim, se eu não sair agora de Santa Marta, eu acho que eu não vou sair nunca mais de Santa Marta, porque sempre vai ter alguma coisa para fazer, né? E eu quero conhecer outros lugares da Colômbia. Eu só saí por isso mesmo, porque realmente estava super gostoso lá, assim, e para nós, nômades, assim, digitais, realmente eu super aconselho a ir para Santa Marta. Foi uma grata surpresa, na verdade, e eu queria realmente trazer isso, né, trazer essa minha experiência e falar um pouquinho, assim, da minha história, eu, nômade em Santa Marta, na Colômbia. Espero que você tenha gostado um pouquinho dessa história. E qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu respondo com a maior alegria.
porque realmente ficar um mês é diferente de ficar um final de semana. Então eu pude ter uma outra visão da cidade, eu pude experienciar muitas coisas e espero que com esse relato aí eu ajude talvez você a conhecer também Santa Marta e ter essa experiência que eu tive como nômade digital lá. Tá certo? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!